Oi, hoje eu tô aqui pra dar sequência na nossa série de lendo livros indicados por booktubers, onde cada vídeo algum booktuber específico me recomenda 3 livros e eu leio e trago opiniões aqui pra vocês. O primeiro episódio rolou no ano passado com a Tamires do Resenhando Sonhos, foi um sucesso, eu adorei fazer aquele vídeo, todos os títulos também foram muito bons e vocês gostaram bastante também do projeto, então pra gente dar sequência nesse segundo episódio, o booktuber tão aguardado que vocês pediram pra eu fazer também justamente porque as nossas opiniões nem sempre batem muito, é o Paulo Hatz do Livraria em Casa. Então eu vou pedir 3 indicações de livros pra ele, ele vai trazer esses títulos e eu vou ler nesse vlog de hoje. Vamos ligar pro Paulo e ver o que acontece. Bom, tô aqui com o Paulo pra pedir as indicações pra ele com muito medo, porque você sabe que existe essa grande coisa de que tudo que eu gosto você odeia e tudo que você gosta eu odeio, né? Meu grupo de apoiadores só fala disso. Porque muitos estão nos 2 grupos de apoiadores e aí eles ficam, isso daqui Vitor tá gostando. E eu falo, eu não tô. Sempre assim, a mesma coisa. Então, eu vou pedir pra você 3 sugestões específicas. Primeiro, você indicar um livro que foi um favorito seu desse ano, um livro que você gostou muito de ler esse ano. E em segundo lugar, você indicar um livro que, justamente pra gente seguir essa lenda, então, pra gente comprovar, um livro que você não gostou, mas que você acha que existe a possibilidade de eu gostar. E por fim, um livro que você acha que eu devo ler. Não precisa ser desse ano, pode ser de qualquer ano aí. Tá, então a primeira dica, que é o meu livro favorito de 2024, então se você não viu o meu vídeo ainda, vai lá ver pra você ver por que ele é meu livro favorito de 2024, é Tempo de Graça, Tempo de Dor, que é da Frances de Pontes Pebbles, nunca sei como pronunciar o sobrenome dela. Foi meu livro favorito do ano, muito bom, é um livro nacional, mas a autora mora nos Estados Unidos, né? O livro saiu primeiro nos Estados Unidos, depois saiu no Brasil, mas ele é um livro sobre... Nossa, eu não fazia ideia. Ele saiu em 2018 nos Estados Unidos e em 2019 no Brasil pela Arqueiro, só que hoje não tem publicação física, vai ter que ler e-book, porque não tem, a Arqueiro parou de imprimir o livro. Então, mas eu tenho esse livro físico, porque eu comprei ele há algum tempo. Você tem... Sim, eu tenho vontade de ler Tá ele. valendo muito, tá valendo muito dinheiro esse livro, porque tá todo mundo querendo. Nossa, eu não sabia. Tá, beleza. Esse é bem curtinho também, né? É que bom, bem delícia. curtinho mais ou menos, né? Ele tem menos de 400 páginas o físico, mas assim, mas se bem que ele não é um livro lento, não. Eu acho que dá pra ler ele de boa em uns 3, 4 dias. A segunda dica é de um livro que eu não gostei tanto, mas eu acho que talvez você goste. Eu fiquei até revirando aqui minhas coisas, porque a maioria dos livros que eu não gosto, eu já imagino que o Vitor também não vai gostar, porque eu leio um monte de hot pesado, umas coisas, umas baixaria e tal. Eu falei, bom, não vou botar o Vitor pra ler esse negócio, porque eu já sei que ele não vai gostar mesmo. Mas tem um que eu sempre fiquei muito na dúvida. Esse livro veio pro Brasil pela Alta Novel, mas eu li ele em inglês ainda antes de sair aqui no Brasil, que é O Palhaço no Milharal. É o nome do livro, do Adam Cesar, sei lá. É um livro que ele é de terror, mas ele é um terror pra um público mais jovem, que a galera chama de slasher e tal, né? Tipo Pânico, esses filmes assim de antigamente. Ele tem muito essa atmosfera Pânico, e eu tava amando o começo do livro, eu só não gosto muito do final. Então, talvez o Vitor goste mais do que eu. Esse livro eu tinha interesse antes mesmo de sair aqui também. Eu sempre vi o pessoal comentando, acho que quando ele saiu lá fora tava uma super hype. Mas também aquela coisa, só vi a nota dele baixando no Goodreads, eu vi o pessoal fazendo algumas críticas, mas eu sempre tive vontade de ler. Agora acho que divulgaram o segundo livro também, né, que vai ser lançado, enfim. Sim. Eu não tenho apego nenhum a essa coisa de slasher, não sou fã de filme de slasher nem nada, mas estou aberto a ver o que vai acontecer. Vai lá. Eu não sei não tenho muitas expectativas, mas dos que eu não gostei é o que tá melhor assim na média, que talvez tenha chances. E o último? O terceiro, que é uma dica assim mais aleatória, eu fiquei também muito na dúvida, porque Vitor já leu de tudo. Eu resolvi indicar Os Leões da Sicília, que é da Stefania Alt, eu acho. Ela é uma italiana e, se eu não me engano, é uma trilogia, já saiu todos os livros aqui no Brasil, eu li só os 2 primeiros, e ele vai, tipo assim, voltar numa Itália de 1700 e contar uma história real sobre uma família italiana que basicamente fez a Itália crescer muito rapidamente. Eles foram, assim, uma família das famílias mais ricas, mais importantes da Itália, só que eles começaram, assim, do absoluto zero. Numa época, assim, eles abriram um negócio meio boticário, sabe? Vendia erva, vendia umas coisas, assim, que eles conseguiam, e de repente eles viraram uma grande família gigantesca, envolvida em um monte de coisa, e eu gostei muito do livro, e assim, são 100 anos praticamente 100 anos no primeiro livro, então é uma leitura bem ágil, assim, as coisas acontecem bem rápido. Então são várias gerações. São várias. Que a gente vai acompanhar. Exato, são várias gerações, da família Florio. Entrega confusão, entrega perna voando. Entrega homem babaca, entrega traição, entrega porrada, entrega briga de família, entrega tudo. Eu tenho esse livro também, eu comprei depois do teu vídeo, depois da sua recomendação, mas vem aí então em janeiro, vou ler todas essas 3 indicações e vamos ver se permanece a rixa. A grande maldição, a rixa.
A rixa entre o Geek Freak e Livraria em Casa. Bom, estamos aí no ano seguinte. Essa é a introdução que vocês viram aí com o Paulo foi gravada no finalzinho de 2024. Inclusive, a gente gravou junto com o conteúdo que a gente fez pra Max, né, sobre a série de Duna. E eu desde então tava planejando aí todas essas leituras pro comecinho de janeiro, porque meu janeiro é sempre muito, tipo, 220, assim, sabe? Eu sempre quero começar o ano com bastante leituras. E normalmente nos anos passados aí eu perco a linha, sabe? De ler 10, 15 livros em janeiro. Só que isso não tem acontecido muito nesse ano de 2025. Eu ainda tô no meu ritmo de dezembro, que dezembro eu só li os livros do Brandon Sanderson, então eu tava indo um pouquinho mais light, né? Não tava tão desesperado assim com leituras. E eu tô custando pra entrar de novo no meu ritmo de produtor de conteúdo de booktuber, de vlog, de ler 500 livros de uma vez, sabe? Inclusive, eu já li um outro livro que vai entrar em um outro vídeo aí do canal, que foi o meu primeiro livro que eu li nesse ano. Já começamos com a leitura 3 estrelas, mas eu vou falar sobre ele em breve. E a minha segunda leitura de 2025, então, foi O Tempo de Graça, Tempo de Dor, de Francis de Pontes Pebbles. Esse livro foi uma surpresa muito positiva. Ele foi exatamente nada do que eu tava esperando. Na verdade, eu não tinha muita expectativa em relação a ele, tá? Eu não sabia muito da sinopse, eu não sabia muito exatamente o que ele ia trabalhar ali. Ele tinha essa carinha de ficção histórica, né? Inclusive, eu descobri que isso aqui é uma raridade, que esse livro físico muita gente quer e não existe mais. E eu tenho ele aqui porque eu comprei há muito tempo na Amazon, quando era abundante, quando estava disponível. E ele sempre ficou aqui na minha estante. Então, hoje estou aqui com mais uma relíquia para minha coleção. E esse é um livro com muitas camadas e muitos momentos, assim, a gente vai acompanhar a vida de duas mulheres mais especificamente, desde a infância delas até alguns vislumbres de pelo menos uma dessas personagens na velhice. Então a gente começa muitos anos atrás, no ano de 1930 em Pernambuco, onde a gente vai acompanhar a história da Maria das Dores. Ela é órfã, a mãe dela morreu ali durante o parto, e ela trabalha ali na cozinha de uma mansão cujos donos, eles possuem todos esses terrenos ali onde eles produzem cana-de-açúcar. E a gente vê logo no começo que, na verdade, acabam vindo outros donos para essa terra e junto deles vem uma outra criança, que é a filha deles, que é a Graça. A Graça já é uma criança mais mimada, né? Que ela é filha de pessoa rica e tudo mais. Só que, por mais que elas tenham esse embate no começo, de uma se acha a dona da casa e a outra ela tá só ali para servir eles, né? Elas acabam se aproximando e criando uma amizade muito inusitada e a gente vai ver essa amizade florescer. E junto disso, nessa época também tá começando a estourar toda essa coisa da música e de ter, por exemplo, os discos de vinil, a introdução do rádio pela primeira vez. Então é algo que as duas vão ter em comum, uma paixão entre elas, que é pela música e mais especificamente pelos gêneros de música brasileiros como samba, por exemplo. Coisas acontecem, tá? Muitas tretas ali na história que eu não vou entrar em detalhes porque é legal vocês irem descobrindo, mas eventualmente elas acabam fugindo sozinhas pro Rio de Janeiro, tipo, do outro lado do país, e ali elas vão tentar a vida delas e com o sonho de um dia se tornarem estrelas de música ou ter a música como o trabalho principal e serem reconhecidas. E numa época onde as mulheres e as pessoas que querem trabalhar com música, na verdade não eram muito bem vistas, né? Você entreter as pessoas não era um trabalho muito digno. E a gente vai ver a ascensão dessas duas amigas então nesse meio. Tudo isso que me leva a dizer que esse livro me lembrou muito, tipo assim, uma coisa meio Taylor Jenkins Reid, muito Daisy Jones and the Six, em alguns momentos em que parecia que eu tava novamente assistindo a série do Daisy Jones do Prime na minha cabeça enquanto eu tava lendo, misturado com Cidade das Garotas, que é um outro livro que eu amei demais, onde lá a protagonista ela vai para um teatro, então vai ser mais essa parte de cinema, teatro, enquanto aqui é música, mas ele tem vibes muito similares, principalmente por ser em décadas passadas, misturado com, sim, alguns elementinhos, igual ele fala aqui na capa, de Helena Ferrante. Eu entrei nessa história quando a gente já tá ali no comecinho acompanhando a vida dessas duas crianças, gente, eu já fui imediatamente sugado pra essa história. Me assustou o tanto que, tipo assim, eu li um capítulo, os capítulos são um pouquinho longos, dependendo, né? Tem uns mais curtos e uns mais longos, mas o primeiro é bem grande, acho que é 50 páginas. E esse livro conseguiu a proeza de me fazer chorar nas primeiras 50 páginas. Eu fui muito envolvido por esse cenário de casarão e plantação, e algo que a gente não vê durante o livro todo, tá? Na verdade, a maior parte do livro vai se passar ali no Rio de Janeiro,
mas esse comecinho em Pernambuco também é muito incrível. Mas sei lá, eu acho que a escrita ela tem uma beleza e uma sensibilidade onde ele trata muitas coisas na sutileza, sabe? E é isso que me pega muito. É um elemento que eu gosto muito nos livros, quando ele consegue passar muitos sentimentos em algumas palavras muito específicas, quando você percebe que a escolha de palavras da autora é muito boa, sabe? E eu peguei muito rápido aos personagens, tanto que foi por uma dessas personagens que eu já chorei logo no começo, porque eu acho que a mãe da Graça morre no comecinho da história, tá? Então nem é um grande spoiler. Eu amei a protagonista, o fato de que ela tem essa chama brilhante dentro dela, de querer ser alguém, ela não quer ser só uma serviçal. E eu chorei também quando a gente vê através dos olhos dela como foi essa descoberta da música pela primeira vez. A descrição é muito bonita, a representação da época também é muito bem feita, toda essa coisa de que as mulheres eram forçadas a casar, tipo, a família escolhia com quem a pessoa ia se casar, né? A Graça justamente querendo ser uma cantora e o pai achando isso extremamente absurdo, que isso é algo indigno, que isso é algo de pessoa trambiqueira, sabe? Mudou tudo aqui a iluminação porque o sol foi embora, disse adeus. E o que me lembrou justamente também essa coisa de Cidade das Garotas foi essa vibe de falsa luxúria que o livro vai trazer, principalmente quando ela tá ali no meio tentando crescer no cenário da música. Então vai ter toda essa coisa de cabaré, essa coisa teatral, de lugares escondidos, secundários no meio dos becos e pessoas muito duvidosas ajudando elas ali na jornada. O livro é bem presente ali nessas questões brasileiras, tá? Então, basicamente o que ela vai rumar ali é pro ritmo do samba. Então vai ter muito essa coisa da roda de samba e a cultura relacionada a isso. E também ver a construção, principalmente da amizade dessas duas personagens. E depois que eu fui me tocar, tá? Que o livro chama Tempo de Graça e Tempo de Dor, porque uma se chama Graça e outra se chama Maria das Dores, né? Achei isso uma sacada no título muito genial. Mas a gente vai ter essas duas amigas que elas vão mudar muito ao longo do livro. Elas vão ser personagens totalmente diferentes do jeito que elas começaram. Então a gente vê a Graça, eventualmente, ela é a pessoa que canta melhor ali, né? Ela, na verdade, é a estrela entre as duas. Ela sempre foi a mais privilegiada, a mais bonita, tudo mais. Então isso eventualmente vai subindo a cabeça dela. E ela vai se tornando essa personagem totalmente desumilde, vai maltratando os outros, principalmente a melhor amiga dela. Tudo tem que ser feito de acordo à vontade dela. Ela tem muito essa obsessão por ser uma pessoa magnífica, por ser vista, e isso muda drasticamente a dinâmica dela com os outros personagens. Daí a gente vai ter a Maria das Dores, que inclusive às vezes dá um pouco de raiva, porque ela é muito submissa às vontades da Graça. Então ela é muito mosca morta, ela poderia fazer mais e às vezes ela só fica quieta. Ela não sabe muito lidar com essa personalidade difícil e arrogante que a Graça vai adquirindo ao longo do livro. Então eu achei toda essa construção delas muito, muito show. O que me incomodou foi justamente a passividade da Doris ao longo do livro e o ponto principal, que no geral foi uma leitura excelente, muito, muito bom mesmo. A autora, ela nasceu em Recife, né, mas ela foi criada em Miami, então esse livro ele foi escrito primeiro em inglês e depois ele foi traduzido para o português, tá? Apesar da autora ter esse lado brasileiro também, mas no geral foi um livro muito bom. Mas o que me fez tirar uma estrela foi que eventualmente eu achei ele extenso demais. Eu acho que é um livro que poderia ter passado ali por uma edição e perdido 100 páginas tranquilamente, que a gente não ia ter um baque muito grande na história. Tem muitos momentos de filosofia aleatória. Eu acho que é algo que você for ler esse livro algum dia, começa a perceber que todo capítulo começa com uma grande filosofia. Eu virava pro capítulo seguinte, eu já percebia que tinha uns 3 parágrafos gigantes fazendo alguma reflexão pra botar post-it e depois ele seguia com a história. Isso acabou me incomodando também um pouquinho, mas fora esse cansaço, eu achei um livro muito incrível. Eu acho que ele é um livro muito capaz de aplacar esse buraco que o Daisy Jones deixa na gente, que deixa a gente querendo mais depois da leitura dele. É um livro que ele vai ter muito dessa vibe também. A gente vai ver os bastidores dessa fama que elas vão tendo, né? E dos shows que elas vão fazendo e eventualmente juntar uma banda ali, gravar CD, essas músicas se tornarem muito famosas no Brasil, no Rio de Janeiro, eventualmente indo pro exterior também. Tem uma fase ali da história que se passa nos Estados Unidos, eu não lembro agora qual cidade, acho que é Hollywood, enfim, não sei, tô falando besteira. O que me disseram é pesquise sobre a vida da Carmen Miranda antes de ler esse livro, que eu não fiz. Parece que tem algumas similaridades ali, eventualmente, por exemplo, a Graça, quando ela tá se apresentando, ela coloca tipo um turbante, tem um negócio com frutas também, então é bem Carmen Miranda mesmo, assim, dá umas lembradas. Eu não sei muito sobre a história da Carmen Miranda, não sei se é baseado, se tem bastante similaridade aqui na história, porque eu realmente não conheço muito. Então, prato cheio pra quem
quem gosta dessas histórias que seguem pessoas que vão subindo na carreira e se tornando famosas, tudo mais. Porque eu não fazia ideia, né, que ia ser um livro sobre fama, nem nada assim. Eu achei que ia ser só a desgraceira acontecendo com essas duas personagens, guerra e gente morrendo, e nem era nada disso. Primeira leitura foi um super acerto. Eu gostei bastante. Eu finalizo ela, então, com 4 estrelinhas, e que por enquanto esteja quebrado esse mito aí de que tudo que o Paulo ama eu odeio, tá? Porque a gente já tem mais um livro em comum. Gente, se tem uma coisa que eu não faço mais é abandonar a academia por mais de uma semana. Eu parei a academia no mês de dezembro, tanto porque eu queria tirar um descanso e porque eu sabia que a minha treinadora ia viajar, e também para dar uma economizada aí no finzinho do ano. Então eu acabei não indo, e agora eu tô voltando, inclusive eu vou daqui a pouco, e tá sendo um sacrifício. É evidente que eu perdi todo o meu progresso, eu tô parecendo uma galinha que não consegue levantar uma caixa com 2 livros dentro. Então eu não recomendo, tá? Eu tô meio arrependido, assim, parece que eu perdi todo o esforço que eu fiz. Eu sei que não é assim, tá? Eu sei que pro corpo se recuperar muito mais rápido, enfim, tem todas essas questões aí. Mas nossa, que sacrifício que tá sendo. Eu voltei a ser o tio do não consegue andar daqui ali, que já fica... Nossa, eu tava muito contente, eu ia fazer as coisas, ia subir uma ladeira, na Bienal também. Eu tava muito preparado fisicamente, eu não ficava ofegante, eu me sentia um atleta. Apesar de eu não estar magro nem nada, eu tava muito bem, assim, sabe, na minha rotina de academia. E agora eu tô parecendo um pós-Covid. Mas enfim, eu terminei ontem à noite o Palhaço no Milharal. E eu vou dizer pra vocês, gente, que foi um livro... assim, ele não foi bom, tá? Mas ele não foi ruim. Ele não foi nada pra mim, na verdade. Eu acho que esse livro é um grande entretenimento. Você não pode pensar por 10 segundos, senão esse livro inteiro se desfaz em pó se você pensar muito nele. Eu acho que essa é a grande intenção da leitura no geral, tá? Aqui a gente tem uma personagem, uma protagonista, que ela acaba se mudando junto com o pai dela pra uma cidade muito pequena ali nos Estados Unidos. É uma cidade assim, tem tipo uma avenida, uma rua com algumas lojas e acabou. E o pai dela é médico e ele se muda ali pra tomar o lugar de um outro médico que acabou morrendo. Então, essa coisa também, tipo, só tem um médico na cidade, sabe? Ela vai com o pai dela pra lá. Então, ela vai entrar de novo numa nova escola, ela vai conhecer novas pessoas. E chega lá, ela conhece um grupo de jovens que vai rapidamente abraçar ela ali. Abraçar entre muitas aspas, porque tem muita gente chata ali naquele grupo. Mas eles vão aceitar ela dentro do grupo deles e eles são esses jovens meio encrenqueiros, assim. É muito, gente, esses adolescentes chatos de filme slasher. Os cara padrãozinho, loirinho, com topetinho que só faz merda. E as meninas toda patizinha, nojentinha e tal. É bem esses estereótipos ao extremo, assim. Então, logo de cara eu já fiquei, ai meu Deus do céu, será que eu vou ter saco pra suportar esse tipo de personagem assim, até o final do livro? Mas logo você se acostuma e ele é realmente assim uma grande homenagem aos filmes antigos de slasher. Ele tem muito essa vibe. Então ela chega lá, ela conhece esses caras, tudo bem. Eles eventualmente convidam ela pra uma festa, vamos pra uma festa que vai ter no dia tal. No dia dessa festa, à noite, acontece um grande desastre, que do nada aparecem vários palhaços pela cidade ali. Eles cercam esses jovens ali onde eles estão na festa e começa um massacre, começa uma matança. E não é um palhaço só, são vários, né? Então, quando eles acham que eles se livraram do palhaço que chegou matando todo mundo ali, começa a aparecer outro e outro, e a gente tem, então, basicamente 60% do livro, 60 a 70, é essa sequência onde tá acontecendo as pessoas fugindo, correndo, todo mundo morrendo, e sangue, e a serra elétrica, e outro mata com faca, outro mata com flecha, não sei o que, pega a arma e atira. É uma grande sequência de matança ali, tá? E daí ele encerra meio que fechando o que aconteceu depois, né? Nada além disso. Então, não tem profundidade na trama, não tem profundidade nenhuma nos personagens, são todos recortes de papelão, são só nomes no papel. Inclusive, tiveram momentos que pra mim tanto faz, tanto fez, se morria, se deixava de morrer. Tava nem aí pra ninguém, gente. Eu não me importei com uma grama de personagem nesse livro, tá? Mas eu acho que, eventualmente, eu desapeguei disso, sabe? Eu achei que meio que tudo bem, porque eu tava entretido no que tava rolando. E é uma leitura muito rápida, um livro que você termina em, sei lá, 3 horas você já leu esse livro. Eu nunca fui muito fã do slasher, nunca assisti muitos filmes, eu não tenho essa fissura, né, por Pânico, e que mais que tem? Massacre da Serra Elétrica, nada disso. Nunca nem assisti Pânico, pra vocês terem noção. Então eu nem sabia como que eu ia reagir a esse livro. E quando chegaram essas cenas que eles estão ali sendo perseguidos por esses palhaços, eu fiquei muito tenso. Eu
tava lendo de noite, eu tava cagando nas calças. Com qualquer barulhinho que acontecia em casa. Eu tava, tipo, muito roendo as unhas. E esse sentimento foi legal. Mais uma vez, você pensa, para analisar esse livro, pra ver os furos ali na história, a forma como foi construído o enredo e tudo mais, o livro se desfaz na tua mão. É um livro com uma estrutura muito simples, sem muito alarde nem nada, que acaba muito rápido, então é só um grande pastelão. Sabe quando você assiste qualquer filme, assim, na sessão da tarde, só porque você tá em casa sem fazer nada? Essa é a sensação desse livro. E daí a gente chega, né, acho que até o Paulo comentou sobre o final, né, que o final é muito ruim. Eu já vi outras pessoas falando isso. Realmente, gente, o final desse livro é muito paia. É muito podre, nossa senhora. Ele tem, a gente vai ser apresentado a um grande vilão, que é quem tá orquestrando tudo isso, e a gente entende as motivações, né? Por que eles queriam matar todos esses jovens. Gente, que motivação mais idiota. Motivação mais ridícula e absurda e nada a ver. É muito caricato. A conclusão parece realmente assim um desenho animado. Ela é muito superficial. Todo livro é superficial, né? Então a conclusão leva essa característica também. Ela é muito apressada. Literalmente, tipo, acaba assim o massacre. Na página seguinte já é a conclusão. Ah, aconteceu isso, aquilo. Fulano ficou desse jeito, ciclano ficou assim, a cidade tá dessa forma. E teve um pequeno detalhe ali que eu acho que é o que eventualmente puxa para um segundo e terceiro livro. Se você não sabia, tem o 2 e o 3, tá? Dessa série aí, que não entendi porque é série. Mas quando eu vi esse elemento, nossa, o meu olho foi lá no crânio. E o suspense geral do livro, né? Tipo, você começa a se perguntar, nossa, quem podem ser esses palhaços? O que eles estão querendo? De onde surgiu? Esse suspense é algo que é abandonado muito rápido, porque é muito fácil de você sacar o que de fato tá acontecendo. É muito óbvio, mais uma vez, é muito superficial. Resumindo, você vai ler pela matança. Você vai ler pelas cenas onde eles estão correndo. Cena de ação, cena de fugindo. Será que ele vai conseguir se esconder? Quem será que vai morrer? Como será que vão ser essas mortes? É mais pelo visual do massacre do que qualquer trama, qualquer personagem, qualquer coisa. Assim, como eu disse, não é um livro bom, tá longe de ser bom, mas também não é ruim, é divertido. Passou o tempo e tá aí. Então eu achei que foi uma leitura, no geral, 3 estrelas e... Entendeu? Eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro. Eu não sei, eu acho que provavelmente não vou continuar essa série, tá? Eu tô curioso, eu vou ler a sinopse do segundo, porque eu não sei mais o que esse autor tanto quer fazer com essa série. Eu acho que o livro já foi suficiente. Mas, enfim. Chegamos na reta final, concluímos aí a última leitura. Por que eu tô falando no plural? É eu e minhas vozes na cabeça. Terminei então a leitura de Os Leões da Sicília. Terminei agora cedo. Foi uma jornada que... Nossa, parece que eu viajei pra um lugar diferente, assim, que me pegou por 3 dias e só agora eu voltei pro mundo real. Essa foi mais uma leitura de sucesso. Eu também gostei bastante desse livro. Eu acho que o saldo desse vídeo foi muito positivo. Eu acho que as indicações do Paulo combinaram bastante com o meu gosto também. E vamos lá falar sobre esse aqui. Esse livro vai acompanhar muitos anos e 2 gerações, especificamente nesse primeiro volume aqui, que é uma trilogia, né? Mas a gente vai acompanhar a família Flório. E no começo a gente tem ali alguns membros dessa família. O livro já abre com uma cena de um terremoto acontecendo ali numa casa. E preocupado com esse terremoto, um dos caras ali, que é o Paolo, ele resolve sair dessa cidade porque ele teme pela vida, né? Pela vida da família e que a casa um dia vai cair na cabeça deles, mas também porque ele quer alguma coisa a mais. Eles moram nessa cidade, nesse vilarejo muito pequeno, então eles acabam se mudando para uma cidade muito maior, que é Palermo. E daí vão junto então o Paolo, o Ignazio, que é o irmão dele, eles levam mulheres e filhos, tudo mais, todo mundo se muda para a cidade de Palermo, e daí ali eles estabelecem um pequeno negócio que é tipo um boticário, assim. Eles vão trabalhar com especiarias e vão tentar subir nessa sociedade de Palermo e vão fazer contatos e conseguir suceder o negócio deles e ir se tornando cada vez mais ricos e se envolvendo mais com outros empresários também, eventualmente se envolvendo com próprias questões do governo. E a gente vai ver a ascensão dessa família, eles saindo ali de uma cidade muito pequena onde eles não tinham muita coisa até eles se tornarem grandes pessoas da sociedade. Então a gente vai acompanhar vários anos, tá? A gente vai acompanhar primeiro esse núcleo, depois essas pessoas vão envelhecer, essas pessoas vão morrer e vão passar o legado para os filhos deles. Então a gente vai acompanhar depois já o Vincenzo é muito difícil esses nomes,
Vincenzo, eu não sei, que é o filho do Paolo. Ele vai continuar ali com os negócios, ele também vai ser uma pessoa muito mais dura, muito mais desumana. Então a gente vai ver vários aspectos diferentes, de personalidades diferentes tentando conduzir esse negócio. É basicamente isso. O livro, ele começa em 1799 e ele termina em 1868. Então a gente tem aí basicamente 69 anos. Pelo jeito que esse livro acaba também, dá pra entender que o segundo volume a gente já vai acompanhar a próxima geração, tipo, o filho do filho. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos voltar e falar sobre a experiência desse aqui, que foi uma jornada muito louca. Eu fiquei muito apaixonado pela leitura desse livro, pela forma como ele conta pra gente. Eu acho que as relações entre os personagens, e principalmente por essa cultura italiana mesmo, é tudo muito ardente e apaixonado. Eu gostei muito como ele mostra pra gente que essas pessoas têm justamente essa característica de serem pessoas orgulhosas, né? Essas famílias também têm essa tendência de colocar os mesmos nomes, né, nos filhos. Então, até você abre a árvore genealógica no final do livro, tem uns 4 nomes só, porque se repetem. Eu achei que esse ia ser um pouco confuso, mas não, é super tranquilo. E eu também consegui ver cada personagem como pessoas distintas. E eu fiquei fascinado por essa coisa de negócio de família e esse boticário. Eu acho que só deles trabalharem com especiarias tem um tom mágico nisso. Essa coisa meio inebriante, né? E quando vem em relação aos negócios, todo mundo ali é muito orgulhoso. Esses rapazes que vão cuidando e vão passando de um pro outro, eles vão fazer de tudo pra serem respeitados pela sociedade, pra manter esse negócio de pé. E daí a gente vai ver, por exemplo, tipo, eles chegam ali, eles não são meio que ninguém. Então, os grandes barões ali, todo esse pessoal que já é muito rico, já é muito poderoso ali na cidade, vai dar um trabalhinho pra eles também. Então, tem pessoas muito chatas ali que vão virar calo no pé e eventualmente a gente vai ver eles lidarem com isso. Muita coisa acontece, gente. É um livro que ele parece ser meio tranquilinho assim, mas eu acho que ele é uma leitura que leva um tempo. A gente tem bastante passagem de tempo no livro, então outra coisa muito legal é você conseguir acompanhar de perto o crescimento não só de mentalidade, mas também o crescimento mesmo dos personagens, de criança até adulto, até velhice. A forma como ele vai fazendo essas transições é muito impecável. E é muito bem feito também o trabalho da autora nas questões históricas. Então a gente vai ver a influência de tudo que está acontecendo ali no período. Tem todo esse rolê do Napoleão, né? De Revolução Francesa e tudo mais. E como esses aspectos políticos também vão impactar ali nos negócios. A gente passa por todo tipo de situação. Situações onde a economia tá ruim e as coisas estão mais escassas. Situações onde está tendo uma grande epidemia ou quando as coisas estão realmente muito bem. Como os personagens vão usar a inteligência deles para driblar qualquer situação e ainda assim continuar subindo. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, gente. É 1 hora lendo, parecia que tinha passado 1 hora, só passou 15 minutos. Isso me dava um pouco de aflição. Isso afetava até, tipo, minha vontade de pegar o livro. Mas, gente, toda vez que eu abria e eu começava a ler, era impressionante como o tempo parava dentro da minha cabeça. Eu não via esse tempo passar e eu entrava ali de novo. Eu fui lembrado constantemente, toda vez que eu pausava e voltava, esse livro me lembrava o quão incrível ele é. Dito isso, pra mim especificamente, eu tava gostando muito ali até 60%, e eu acho que dessa etapa onde a gente vai realmente transicionar pra vida do Vincenzo, ali começou a perder um pouquinho o brilho pra mim. Mas justamente eu percebi que a questão era eu e não o livro. Porque o Vincenzo, ele é totalmente diferente do que a gente tinha visto até agora. Ele é uma pessoa não tão boa, sabe? Tanto que ele vai começar a se envolver com uma mulher ali, a Giulia. O começo é muito estranho. Eu não fiquei muito confortável lendo essas partes, porque ele justamente assim, a época de 1800, obviamente, é totalmente machista, né? Então a gente vai ver essa coisa de os homens veem as mulheres como propriedade, como objetos, e eles que têm a voz em tudo, eles que determinam o que vai ser feito com elas só têm que ficar quietas e obedecer. Isso abre esse arco desse personagem meio deturpado, assim, mas talvez tenha me incomodado, porque até então a gente só tava vendo pessoas íntegras. E entrar esse cara totalmente visceral, assim, trouxe um choque na história, e a história, justamente, ela perdeu um pouco do sentimentalismo e de voltada mais pras emoções e pros aspectos mais bonitos, assim, de família. E a partir de 60% o livro, ele vira estritamente negócios, assim, justamente por... Você percebe, né, que quem tá no topo da casa no momento, quem é o rapaz que tá comandando
os negócios, a história muda de acordo com o que aquela pessoa acredita. Então, ele é muito focado em passar por cima de todo mundo, custe o que custar, pra ele erguer o nome da família dele. Então, a gente vai ver muito sobre negócios, ele conversando com as pessoas, ele fazendo alianças, e vai falar muito sobre as minúcias ali dos negócios, o que pode ser um pouquinho chato, e eu particularmente, eventualmente me perdi um pouco, tá, no que estava sendo falado ali. O livro, ele começa a tomar esse rumo, esse ar bem aristocrata, assim, e eu confesso que eu tava gostando mais quando a gente tava no ponto de vista do Ignacio, e eu comecei a sentir falta do sentimentalismo e das emoções, tava tudo muito frio, mas, como eu disse, esse arco desse personagem do Vincenzo, ele chega ao fim, porque ele já fica velho e ele passa para a geração seguinte, que é o que a gente vai acompanhar no segundo volume. Então, vamos ver o que acontece. Eu tô empolgado, eu quero ler o segundo volume, não agora, depois, deixa passar um tempo, porque foi uma leitura bem pesada. Foi uma leitura que consumiu bastante, assim, a minha cabeça nesses últimos 3 dias que eu levei para ler. Mas, gente, muito, muito incrível. Assim, até esses 60%, ele tava sendo 5 estrelas favoritado. Ia ser o meu primeiro favoritado do ano. Mas, por causa dessas coisas que eu comentei com vocês, eu acho que ele leva também um 4 estrelas, 4.25 por aí. Eu acho que no ranking desses 3 livros ele tá um pouquinho acima do Tempo de Graça, Tempo de Dor, e o do Palhaço a gente nem considera, né? Nem conta. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, então essas foram as leituras que eu fiz para compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não viram esse mesmo vídeo que eu fiz com a Tamires no ano passado, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Dela também foi super legal, mais voltado para fantasia, né? E comenta aqui embaixo qual o próximo booktuber que vocês querem que eu faça isso aqui também, de ligar pra pessoa, pedir indicações e ler os livros dessa pessoa no vídeo. Vou levar em consideração que vocês mandarem aqui o que tiver mais votos, a gente faz pro terceiro vídeo dessa série, tá? Se você ficou interessado em ler algum desses livros e quer comprar eles na Amazon, mas não só eles, qualquer outro livro dessa wishlist ou qualquer outra coisa que você for comprar na Amazon, usa o meu link que fica aqui na descrição, uma forma de você me ajudar muito com o canal. Eu recebo uma pequena comissão da Amazon e isso é a minha fonte de renda trabalhando com o YouTube, trabalhando com os livros, tá? Ou você pode também assinar o meu Catarse, que o link fica aqui na descrição, e lá você se torna um assinante mensal e você recebe um monte de coisa em retorno. Você tem vídeo antecipado, vídeo extra, grupinho no WhatsApp, a gente tem leituras conjuntas todo mês. Esse mês, inclusive, a gente tá lendo, ó, já tá aqui pra até começar, o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Você ganha marcador do canal, tem um monte de coisa legal, então entra na página do Catarse que tá aqui na descrição, dá uma lidinha lá nas recompensas que você pode ter e assina pra me ajudar, tá bom? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!